meus agradecimentos e vamos, então, primeiro com algumas reflexões, né? Que eu vi num podcast, né, há pouco tempo, né, falando, né, será que vocês confiariam no médico que lhe recomendasse para vocês uma cirurgia cardíaca baseado apenas na sua entrevista, apenas na sua declaração, o que você está sentindo, dos sintomas, né? E será que você você confia que consegue deixar totalmente de lado o seu viés subjetivo quando faz uma entrevista de seleção, né? E a pergunta, né, quando nós queremos trabalhar nos melhores resultados do nosso processo de coaching, a pergunta de existem formas de se acelerar o processo de coaching para melhor atender a necessidade dos clientes. Então, essas são algumas reflexões que levam a gente a pensar nesse apoio de um processo de assessment. Então, eu pretendo cobrir esses pontos, né? O que é personalidade, o que é assessment de personalidade, o que é autoconhecimento e a relação de autoconhecimento estratégico com o coaching, o que diz ou não diz a ICF sobre o uso de assessments, e aí, por que, então, usar assessments e também por que não usar? Usando o que a Eliana Dutra falou, né, de barreiras para a comunicação direta na palestra dela, que foi excelente. Aqui, então, quais são as barreiras que nós, coaches, vemos, né, para não usar assessments? E depois, ok, para fazer um melhor uso de assessments, né, como que a gente deve fazer e uma conclusão. E em alguns pontos aqui, eu vou pedir para o Wang nos ajudar falando sobre perguntas que estejam no chat, porque eu não consigo acompanhar o chat, fazer a apresentação, que são duas telas, etc. Deixa eu até mudar aqui um pouquinho, que minha cabeça está cortando. Ok, então, personalidade. Eu procurei, sempre a gente procura adicionar definição de dicionário, né? Aquilo que diferencia alguém de todos os demais, uma qualidade essencial da pessoa, a identidade pessoal, caráter, originalidade. E na definição de coaching da ICF, coaching é dito como é uma parceria com os clientes em um processo instigante, criativo, que os inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Então, se nós estamos querendo fazer uma parceria, quanto mais eu conhecer, né, ajudar a pessoa no seu autoconhecimento e eu conhecê-la para ajustar, adaptar meu contato, meu rapport, meu contato durante o processo de coaching. Então, a gente conhecer da personalidade do nosso coach é um aspecto importante para estabelecer a parceria, né? Agora, quando a gente fala, ok, avaliar a personalidade, mas sob qual ângulo, né? Nós devemos apenas olhar a personalidade do ponto de vista da identidade da pessoa, né? O eu que você pensa que é, né? Ou pensando, levando em consideração que nós somos uma espécie que vive em grupos, né? É importante a gente olhar também o contexto e dar a visão para o nosso coach sobre como a sua personalidade é enxergada pelos outros, uma vez que nós vivemos em ambientes sempre competitivos, né? E trabalhar apenas com a identidade não é suficiente, né? Para a gente fazer melhor aquela parceria. Então, mas claro que através do processo de coaching, a gente vai colhendo a história de vida e reflete mais esse lado da identidade. Agora, como reputação, avaliar a personalidade do ponto de vista da reputação também é super importante, aí entram
alguns assessments, né, como o da Hogan, né, que avalia a personalidade do ponto de vista de reputação, e as avaliações de feedback 360. Então, esta combinação da leitura do como a gente trabalha a personalidade em coaching é muito importante, né? E aí tem vários modelos de assessments, né, e formas de se basear assessments. Tem assessments baseados em tipos, né, como o MBTI, os DISCs, os outros, vários DISCs, o Insight Discover, o PI, né, que tem vantagens são relativamente simples, são práticos, permite encontrar-se rapidamente padrões daquela pessoa, mas são criticados por fazerem uma supersimplificação da natureza humana e, salvo exceções, têm validade questionável, né, apesar de amplo uso no cenário de RH. E assessments baseados em fatores, né, como o OPQ, o NELP, o HPI da Hogan e outros, né, que são mais detalhados, são mais precisos, profundos. Alguns têm validade preditiva, permite uma visão mais abrangente, com menos rótulos, menos possibilidade de rotular as pessoas do que quando você usa um tipo. Você descreve a pessoa, mas ele é um tipo tal, né? Então, meio como se aquilo se esgotasse. As desvantagens é que eles trazem maior complexidade e o custo pode ser mais alto. Mas achamos que são importantes. Qualquer um desses tem importância. Mas nem todos assessments foram criados iguais, né? Nem todos têm a mesma preocupação e pesquisa com relação à validade e confiabilidade, né? Tem inventários, tem instrumentos que são confiáveis, mas não válidos. Ou seja, eles medem consistentemente algumas características, mas que não atingem não trazem informação do que você quer de fato avaliar, né? Então, inventários que trabalham consistentemente dão um padrão aqui de comportamento, mas não a personalidade da pessoa. São mais as análises comportamentais. Existem relatórios válidos, mas não confiáveis, porque eles medem coisas ligadas ao que você quer medir, mas não consistente no teste, reteste, né? Então, não dá para você fazer uma avaliação de potencial, né, se o que você está avaliando hoje pode não ser o mesmo resultado daqui a um ano, né, como tem alguns instrumentos que têm essa característica. E confiável e válido é quando você mede consistentemente aquilo que você pretende medir. Mas falando um pouco mais sobre história de vida e sobre autoconhecimento, né, eu queria ver se vocês, né, fosse uma prova aqui, né, quem são esses senhores aqui, essas caras austeras, né, exceto o chinesinho. O chinesinho também está austero. Quem são esses senhores? O que eles têm a ver com coaching? O primeiro é o Sócrates, e acho que essa foi uma coisa que eu li ainda na adolescência, essa máxima, né? Que me influenciou muito de buscar me conhecer e fazer psicologia e trabalhar com isso, né? Ele é lá da Grécia, antes de Cristo. Outro é o Aristóteles, conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Outro, que atualmente eu sou um estoico, porque eu gosto muito de ler o Sêneca. O Sêneca é do Império Romano já, né? Então, mais de 2000 anos atrás, e ele fala que o autoconhecimento é o caminho para a verdadeira felicidade. E o que a gente espera da nossa parceria com o coaching, se não ajudar a pessoa a encontrar a felicidade nos seus
empreendimentos. E o Lao Tse, já no século VI, tem esta frase: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Eu acho que, então, o nosso foco em autoconhecimento como um meio para potencializar o coaching, né? A gente chama de autoconhecimento estratégico, que é a combinação dessa compreensão de pontos fortes, limitações, etc., com a capacidade de aplicar essa compreensão de uma forma estratégica para tomar decisões mais informadas e eficazes. E coaching, como é uma parceria para maximizar o potencial do cliente, isso é possível quando você favorece esse autoconhecimento estratégico para alinhar suas metas e ações com seus valores e motivações, identificar áreas de desenvolvimento, pontos fortes, melhorar a comunicação, os relacionamentos mais alinhados aos objetivos de longo prazo. Então, esta é a vinculação, tá? Que é a proposta nossa com relação ao uso de assessments. Uma grande objetivo é propiciar a ampliação desse autoconhecimento estratégico e a sua aplicação, né, no seu desenvolvimento. Eu pesquisei, né, o que a ICF fala sobre assessments, né? Eu até consultei a Camila também, né? E não existe uma prescrição, né? E, de fato, a ICF não prescreve ferramentas ou métodos específicos como teste de personalidade, mas ela enfatiza a importância de a gente considerar, ao usar testes de personalidade, entre outros, considerando alguns aspectos das competências e do código de ética, né, da ICF, como ética e confidencialidade, né? A gente deve representar honestamente as nossas habilidades, qualificações e benefícios de qualquer ferramenta, incluindo o teste de personalidade, né? E devem tratar todas as informações sobre o teste com a máxima confidencialidade, ao menos que seja acordado com o cliente patrocinador o que vai ser compartilhado de comum acordo com o coach, né? Outro é respeitar a autonomia do cliente. Então, transparência para dizer exatamente o que é o assessment, a metodologia que você está usando, o que ela contribui, o que ela mede, e a consentimento, pedir o consentimento para usar esta metodologia, né? E não ser uma coisa obrigatória. Ser competente e íntegro, né, no uso da ferramenta. Então, né, leu alguma coisa na internet, então já acha que já pode usar algumas técnicas, algumas metodologias de assessment, sem ter uma formação e uma certificação, não revela esse aspecto de integridade, nem vai poder mostrar competência no uso da ferramenta. E aplicar as ferramentas mais relevantes e de modo adequado, né? Então, não podemos ser assim: eu uso isso daqui porque eu gostei desta ferramenta, né? Mas o que é mais relevante, né? E o quanto que esta ferramenta que você está escolhendo vai ajudar, de fato, aquele cliente, né? E quanto que a sua ferramenta tem uma adaptação cultural, né, ao contexto do seu coaching, né? Ah, Alguém tem alguma pergunta, por enquanto, Wang, no chat? Algum comentário? Tem algum Não, microfone vazando aí, não sei de quem. Não não, a tem? gente ainda não tem perguntas, mas eu vou pedir para postarem todas as perguntas que vocês tiverem no chat, que logo dentro de instância o Roberto volta de novo a checar com vocês, tá bom? Tá. Tem algum microfone vazando aí que entrou, não sei de quem, mas vamos em frente.
Ok, então, a pergunta que não quer calar é por que usar assessments em coaching? Qual que é o nosso ponto de vista? Não só nosso, né, mas de leituras que eu fiz quando eu fiz aquele projeto lá da Colômbia, né? Quais são as razões para se usar o coaching? Primeiro, é uma compreensão aprimorada, né, para o coach, né, de insights valiosos sobre o nosso coach, né, e levar a possibilidade do nosso coach a ampliar o autoconhecimento estratégico dele, né, para poder ajudar nas estratégias, para o coach poder usar nas suas abordagens, na sua estratégia de trabalhar com o cliente e as vantagens do autocliente desenvolver este autoconhecimento estratégico. O segundo é que a avaliação padronizada e objetiva serve como um ponto de partida para discussões, né? Então, minimiza a possibilidade de um viés subjetivo, uma vez que você escolhe uma ferramenta validada, normatizada e etc., e você conhece o suficiente para confiar, né, naquela ferramenta, ela permite da gente segurar aquele natural viés subjetivo. E o viés subjetivo é importante dar conta, tomar cuidado com o viés subjetivo, porque mesmo quando você está avaliando o resultado de um instrumento, você pode estar enviesando, né, em função de algum traço que aparece, que você tenha uma identificação profunda, né? Mesmo assim, existe a chance do nosso viés subjetivo. Quando nós fazemos o assessment, ele permite a identificação de fortalezas, né? Às vezes pontos cegos, tanto de fortalezas quanto de áreas de desenvolvimento. Então, você ter esse ponto de partida com mais especificidade, né, permite a gente para que o enfoque do coaching, o contato com o coach, tenha um embasamento mais sólido, né, do que apenas o que a gente obtém com a história de vida, né, principalmente devido a algumas características de personalidade que podem incluir muitos pontos cegos. Comunicação aprimorada, né? Uma forma que você tem uma linguagem que vai, para o coach, adotar estilos mais adequados ao cliente, né? Ao perfil do cliente. Isso facilita tanto o rapport como o diálogo ao longo do processo. Se eu sei que é uma pessoa mais insegura e autocrítica, eu preciso estimulá-la mais a reconhecer os seus pontos fortes. Se é uma pessoa narcisista, arrogante, eu preciso ajudá-la a identificar também os pontos de desenvolvimento. Elas podem ser mais resistentes, né? Se é uma pessoa mais cética, eu preciso me preparar bem para discutir quais as dúvidas que tem sobre aquele resultado, né? Então, a gente conhecendo o perfil das pessoas através de ferramentas de assessment permite uma comunicação mais aprimorada de duas vias, né? E o assessment também permite para a gente estabelecer metas, né? Esclarecer os objetivos, os valores, motivações. Os coachings podem usar essas informações para apoiar os clientes na definição de objetivos realistas e facilitar, então, a realização de um plano de coaching personalizado. Isso porque usar assessments em coaching. Agora, aí, como eu disse no início, né, também tem as barreiras, né? Eu citei a palestra da Eliana Dutra, que falou as barreiras para as pessoas não usarem
a comunicação direta, também tem as barreiras, por que não usar assessments? E como nós vamos ver, muitas têm a ver com nós não cuidarmos daqueles aspectos que, na visão do Código de Ética, da ICF e das competências, né, para a gente usar a metodologia que a gente está escolhendo. É porque se julga que tem precisão limitada, né? Porque alguns assessments mais características dos tipológicos podem simplificar demais a personalidade, não captar aspectos importantes, tanto do lado luz da personalidade, as suas características, sua personalidade nos seus melhores dias, quanto o lado sombra, né? Ou seja, as tendências de comportamento nos momentos de estresse, como também os valores e motivações e preferências das pessoas. Quando você amplia, você consegue mais precisão. Inflexibilidade e rotulação, aqui tem tanto as características, né, de alguns tipos de testes, como também do uso rígido das suposições, né, de você discutir. Não, você não está vendo, você tem esta característica, né? Então, esta estigmatização e as profecias autorrealizáveis, né, que cria-se do viés do coach também, né? Então, é outra potencial limitação ou barreira, mas que, dependendo do uso que você faz da ferramenta, a gente pode minimizar ou eliminar, né, estas barreiras. A terceira é o foco único nas necessidades de melhoria. De fato, tem assessments que têm um foco muito forte no que a pessoa tem de pontos fracos, né? E isso não dá uma visão integrada da pessoa, né? Agora, o reverso também é insuficiente, né? Tem o nosso outro patrocinador, que ele fala da metodologia da Gallup, né? Que não é uma avaliação de personalidade, é uma avaliação de competências, que olha principalmente os pontos fortes, o foco nos pontos fortes. Nós temos uma crítica de que, se você não olha também suas vulnerabilidades, elas podem nublar as suas fortalezas, né? Às vezes, alguns comportamentos que estão nos seus pontos cegos podem fazer com que você acredite só nos pontos fortes e não enxergue as oportunidades também de melhoria. Então, acho que as duas coisas são muito importantes, mas não um foco numa única delas. E a falha de contexto, né? Usar assessments desvinculados do contexto, ele é até um desserviço para o cliente, né? Você entender a cultura e o contexto, né? Nunca a personalidade é vista no vácuo, personalidade é avaliada dentro do contexto e considerando a história de vida da pessoa e etc., né? Eu não sei se vocês gostariam, se no chat, ou abrir o microfone e perguntar, né? Se vocês veem outras barreiras, quem é coach, né? Faz outras barreiras que prefere não usar as avaliações de assessments de personalidade, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou pergunta. Tem duas perguntas, uma da Lindivane e outra da Patrícia em seguida, né? Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta para o Roberto, é muito bem-vindo a fazer isso. Ou eu posso passar. Você pode fazer Eu posso fazer, Roberto, porque a minha Oi, pergunta tem a ver. Oi, eu posso fazer, a minha pergunta tem a ver com isso que você está trazendo, né? Então, uma barreira que eu vejo é quando a gente percebe que o líder está muito interessado no resultado do assessment,
durante o processo de coaching, ou a organização, que ela está num processo de querer desenvolver aquele executivo, mas ela também está com uma ideia de avaliação. Então, eu acho que quando acontece isso, fica uma coisa que daí passa pela confidencialidade, né? Porque quando a gente está falando de um processo de coaching, pelo menos o que eu entendo, que o coach é o cliente, então ele só vai compartilhar o resultado de assessment se ele estiver disposto a compartilhar, mas aí a gente tem um sponsor organização. E aí eu queria te perguntar sobre isso, quando você percebe esse enrosco aí, e você também percebe que o coach tem resistência a assessment, fruto de uma história de carreira de mau uso dos assessments, né? Então, eu queria que Uhum. tu falasse um pouquinho sobre isso para gente. Uhum. Legal. Obrigado aí pela pergunta, Patrícia. Minha querida amiga gaúcha, que está lá longe da tragédia, lá em Fortaleza. Eu acho que essa é outra barreira, eu acho que tem que muito separar. É que tem muitos processos de coaching que vêm depois de um assessment, com as finalidades de avaliar, mapear potencial, mapear oportunidades de desenvolvimento, depois vem o coaching, aí isso já se resolveu. Em outros processos, na contratação com o sponsor, né, a gente pode já dizer adiantadamente que nós não vamos compartilhar os resultados do assessment com a empresa, que isso cabe ao próprio coach fazer, na medida que ele se sinta confortável, e quando ele tiver já um plano de desenvolvimento, na forma como a gente trabalha em coaching, a gente faz uma conversa de alinhamento, né, do contrato de coaching. Então, nesse momento, muitas vezes, são colocados aspectos obtidos no assessment, mas não dizendo, olha, você foi tanto aqui nessa escala, ou seu tipo é esse ou aquele, né? Mas sim incluindo isso, os insights que ele teve e orientar o seu plano de coaching para apresentar para a empresa, como eu vejo, como nós fazemos. Alguém, qual era a outra pergunta? Outra pergunta da Lindivane. Lindivane, você gostaria de fazer ou gostaria que eu passasse para o Alberto? Sim, vou dar uma palavrinha, então. Obrigado por esse espaço. Eu fiquei assim muito curiosa, né, e ávida por beber dessa fonte. Quando você relacionou a aplicação de assessment com o coach, né? E aí, por que que eu coloquei essa minha questão aí no chat? Há muitos e muitos anos, né, de há muito, né, eu escuto que todo e qualquer instrumento associado à personalidade é uma prerrogativa apenas do psicólogo. Entendendo que isso é o que rege o Conselho, né, Regional de Psicologia, enfim, toda uma preocupação ética com o uso adequado pela pessoa preparada, enfim. Então, essa foi a minha primeira pergunta, se ainda perdura, né, essa inflexibilidade, digamos assim, ou essa orientação de que a assessment de personalidade deverá continuar sendo aplicado por psicólogos. Porque aí, como nem todo coach é psicólogo, eis a pergunta que eu trago, né? E um Uhum. outro ponto que também seria desdobramento de um olhar que eu quero ouvir de você pela sua experiência, é que quando a gente traz o conceito do coach para o cliente, a gente faz aquele acordo inicial e a gente desvincula completamente de alguma ação terapêutica, de alguma ação de análise, de alguma ação que foge completamente da entrega do propósito, do objetivo do coach, né? E aí eu fico pensando também, será que... Isso tudo são conjecturas que eu estou fazendo aqui para ouvi-lo a respeito. Será que no momento que a gente, de forma transparente, a gente fizer o uso do instrumento de personalidade e o cliente, por alguma razão, ou ele, ou o próprio RH da instituição patrocinadora, ela descobre que a gente está usando isso, será que não
poderá ocorrer uma confusão na cabeça de quem está contratando o serviço. Será que eu estou contratando mesmo um processo de coach? Enfim, são essas minhas inquietações em relação a esse tema que eu achei bem oportuno você trazer para talvez descortinar essa minha Legal, percepção. legal. São muitas perguntas numa só. Agora, muito boa a colocação essa sobre... Eu sou psicólogo, né? Então, eu tenho registro lá na CRP, o meu registro é 2.885, não dá para ver que faz muito tempo. Obviamente, quando surgiram essas regulamentações, foi quando eu estava começando a consultoria, teve muitas discussões, né, sobre essas características. E se a gente olhar, claro que a cada profissão procura defender o seu espaço. Eu acho que tem soluções que são mais orientadas, assessments que são mais orientados à clínica, né, que são totalmente projetivos, que aí realmente só um psicólogo consegue avaliar se ele é competente, formado e qualificado naquela lá. Agora, tem instrumentos, né? Eu tenho que falar que é como o do Hogan, né? Que não quer dizer que eu nunca fui questionado, mas em 22 anos da consultoria, teve acho que 2 vezes, né? E quando a gente fala nos nossos resultados, né, nos inventários, eles são mais fáceis, né, de leigos entenderem. Os relatórios já estão orientados com a interpretação, né? E então, nós certificamos, né, qualificamos também não psicólogos para fazer a certificação na nossa avaliação, né? A mesma coisa eu sei do MBTI, porque eu acompanhei, fui certificado no MBTI lá em 99, e eles também têm tiveram essas discussões, né? Mas nós fizemos consultamos advogados, juntamos os proprietários, as pessoas que têm direito de distribuição de instrumentos internacionais, né? E vimos que nós tínhamos elementos para não bloquear o uso dos nossos assessments, e aí tinha o DISC, o PI, o Caliper e o MBTI, né? Para um público que não é psicólogo. Mas, de novo, tudo depende do contrato com o sponsor e o contrato com o coach, né? Isso de ele não querer, né? Não estar de acordo. Opa, alô? Eu caí? Não, não, Não? não. Estou te Mas ouvindo eu acho que perfeitamente. tá, ok. Não, é que para mim começaram a aparecer o meu protetor de tela aqui. Mas não Roberto, sei se eu respondo. Tem mais uma pergunta sobre isso? tem mais Estou perguntas. preocupado com o tempo. Podemos ir Sim, até o fim e aí depois claro. fazer as perguntas no tempo que nós tivermos? Ótimo. Tem mais algumas perguntas, mas prossiga aí, eu volto depois ao final. Tá bom, tá bom. Que eu estou vendo o meu time que tem 12 minutos aqui, né? Nós temos ainda. Ok, então, a pergunta a seguir é, ok, então como usar assessments em coaching, né? Primeiro, escolher assessments válidos e confiáveis. Para isso, quando você estiver considerando alguma ferramenta, né, pedir o manual técnico desse assessment com as informações, com informações de validade, confiabilidade, e também pesquisar em institutos independentes que avaliam testes, né? Que todos os testes, né? Dá para você avaliar qual é a reputação das credenciais psicométricas
da ferramenta que você está escolhendo. Essa é a primeira recomendação. A segunda é escolher uma ferramenta que trabalhe com o cliente em sua totalidade. As fortalezas nos seus melhores dias, suas motivações, valores e os riscos para os seus planos do coach, né, em seus piores dias, né? E como a gente garantir que a gente elimine ou minimize as rotulações. E, por último, o assessment deve ser visto como um meio, né? Um meio para escolher a melhor abordagem para o rapport e a cocriação do plano de desenvolvimento. Além disso, autoconhecimento do coach, ele deve buscar o seu autoconhecimento pela mesma metodologia que ele pretende usar nos processos e se qualificar para fazer um uso adequado da metodologia escolhida. Isso é crítico, né? Para atender aqueles aspectos do Código de Ética da ICF e das competências para o coach. O outro, garantir confidencialidade dentro dos limites alinhados com o coach e o cliente patrocinador. Então, dependendo de quem está contratando, né, a gente deve dizer a nossa preferência de manter confidencialidade, mas e deixar que o coach ofereça acesso às suas avaliações, ou quando isso faz parte do processo já alinhado com o coach, né, a gente estuda que tipo de informação resumida a gente pode oferecer para o cliente patrocinador. Então, a primeira prioridade é preferir que o coach faça compartilhamento. E, por último, integrar assessments, né, com feedback 360. Eu acho que a gente... porque a avaliação de personalidade, ela não é uma boa linha de base para depois você ver um progresso, né? Porque nós podemos, a gente fala do ponto de vista de reputação, eu posso ser eficaz em mudar alguns hábitos nos meus relacionamentos, né? Mas a minha característica de personalidade não muda facilmente. Depois de muitos anos, quando aqueles hábitos novos foram incorporados, né, no seu dia a dia, que você não tem mais que fazer de forma consciente, que você pode mudar um bom teste de personalidade. Agora, o 360, ele sim serve como linha de base do desenvolvimento depois de 12, 18 meses, né? Então, a gente fala que assessment de personalidade não deve mudar nesse horizonte de tempo, né? Então, para você ter uma medida de como ele está sendo visto, descrito, percebido e aceito ou não pelos seus interlocutores, seus stakeholders, o 360, seja por entrevistas ou por instrumentos mais padronizados. Então, como conclusão, antes de abrir para perguntas, né? Então, a cocriação do processo de coaching depende significativamente da interação das personalidades de coach e coachee. Segundo, que é ampliar o autoconhecimento estratégico do coach, né, compartilhado com o coach, alicerça a parceria que a gente vê na definição do processo de coaching e estabelece uma base de confiança, né, uma vez que ambos estão olhando, e pela minha experiência, né, com a metodologia que eu uso, né, quando eu avalio a ressonância dos resultados do Hogan, minha pesquisa informal revela 85% de ressonância do coach
com o que ele vê no assessment. Isso estabelece uma base de confiança. Ok, o que eu estou o que me é dado a conhecer sobre esse coach tende a ser muito validado com a sua percepção também. Aplicação de ferramentas de assessment válidas e confiáveis por profissionais éticos e competentes aceleram o contato e o contrato no processo de coaching. E, por último, o coaching baseado em assessments estabelece uma referência sobre o ponto de partida do processo de desenvolvimento e uma avaliação objetiva permite estabelecer metas mais claras e essenciais para um plano de coaching adequado. Então, quando eu fiz a minha pesquisa lá no curso lá da Colômbia, eu não identifiquei ainda pesquisas empíricas, né, comprovando a minha hipótese, né? É algo que precisaria evoluir mais pesquisas empíricas para avaliar, né? A minha hipótese era de aceleração e que você economizaria muitas sessões e tempo discutindo, né? Levantando a história de vida para definir alguns padrões e com isso você tem um atalho importante, mas não tem, né? As pessoas que se interessarem por ver essa avaliação do final do curso que eu fiz, né? Se mandar um e-mail para mim, eu mando com prazer, né? Para vocês e alguma outra referência bibliográfica também, né? Então, antes de abrir para mais perguntas, Wang, nos tempos que me restam aqui, uns 5 minutos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, e a ICF, e a Clélia, a Wang e a Ingrid, que estão me ajudaram bastante para realizar essa palestra hoje. Wang. Com certeza, é um prazer, Roberto. E todo o seu apoio para a ICF é bem importante. Bom, a gente tem várias perguntas, não vamos conseguir esgotar todos, mas eu vou seguindo na sequência, tá? Então, temos uma pergunta do Rodrigo. Sim, eu estou passando pelo limite do tempo, tá bom? Eu peço desculpas por estar passando a pergunta por vocês. Então, o Rodrigo perguntou como saber se um assessment é cientificamente válido e confiável. Então, para isso que eu sugiro que você busque os manuais técnicos, né? Todo assessment de qualidade ele tem um manual técnico e nele deve constar essas referências psicométricas, né? Do índice de validade e índice de confiabilidade. Confiabilidade é se você tem estabilidade ao longo do tempo no teste-reteste. E validade preditiva é se algo que você mediu na personalidade da pessoa, se é comprovado depois na percepção de outras pessoas, nos resultados dessa outra pessoa, né? Então, isso é através de a leitura, o conhecimento do manual técnico, não a propaganda que se faz, né? Tem alguns que falam que tem 99% de validade, mas não existe, não conheço nenhum instrumento que tenha uma pesquisa séria, de acordo com os princípios de pesquisa e de estatística, que tenha esse índice de validade nas ciências humanas e sociais. Mesmo nas ciências físicas e médicas, a gente não tem esse grau de correlação. Mais alguma? Sim, a Maricélia trouxe, em resumo, né, a pergunta seria voltada para quais são os grandes diferenciais dos assessments do Hogan com os demais presentes no mercado, para ajudar até a identificar quando preferir ou utilizar mais o Hogan. Olha, como eu prometi para a Camila que eu não ia falar sobre o Hogan, então até eu não compartilhei aqui esse slide, mas eu terei prazer de mandar essas informações para quem se interessar e entrar em contato, né? Porque eu quero cumprir a minha promessa com a ICF, com a Camila. Né, Camila?
Ótimo, maravilha. Me Então, tem colocando mais... na cadeira quente, né, Roberto? Aqui. Não, mas você sabe que Então, a coceira é grande, né? Mas não, mas eu, deixa eu dar uma notícia, então. Assim, eu acho importante dizer que o Ateliê RH não é só um parceiro pontual da ICF já lá fora há muito tempo, mas também da ICF Brasil nessa ICW, tá? O Ateliê, ele vai ser também um dos patrocinadores da nossa plataforma, tá? Anunciante do site, o que gera também uma série de benefícios para vocês. E aqui eu estou vendo a maior parte das carinhas, eu sei que são já associados da ICF, tá? Então, vocês vão ter também esses benefícios e mais oportunidade de ouvir o Roberto e saber mais sobre o ateliê e sobre os Assessments Hogan também, por conta desta parceria. Bom, ele é um patrocinador Uhum. também da nossa plataforma. E a Pronto, Roberto, Milene, vem de... obrigado. A Milene também colocou aqui no chat, né, falando com o Paulo, mas serve para todos, que ela também tem o e-mail dela, ele se coloca à disposição, né, além do meu, vocês viram, ah, e, e eu estou disposto a ouvir mais alguma pergunta nesse 1 minuto, se tem alguma outra. Eu não sei se já divulgou o link para o pedido de certificado e da avaliação. Antes de sair da sala, cliquem para já ter o formulário aberto para vocês mandarem o seu feedback, que ele é muito bem-vindo, e também já solicitar o seu certificado, que quem está em processo de credenciamento é legal, né? Pessoal, vou pedir uma Ah, ah. coisa para vocês. Tem o link no chat, né, de avaliação desse painel, mas também tem os contatos do ateliê, né, o site do ateliê e o contato do Roberto. E vocês sabem como é que é a situação complicada, às vezes, de um palestrante, né? Eu peço que vocês enviem para ele o pedido de vocês, o que vocês precisem. Não espero que ele lembre de vocês para poder enviar e contactar com todo mundo, porque vamos dar um tempo difícil para ele, né? Se pedir que ele envie. Então, vou pedir que vocês anotem o contato dele, que já está no chat, e enviem para ele esse lembrete do que vocês estão pedindo. E claro, né, dentro do possível, o Roberto vai tentar atendê-los, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mandando para mim, pelo meu e-mail, aí opa, o timer deu. Hum. Eu respondo a todas as perguntas com o maior prazer, marco reunião, como vocês quiserem. Eu vejo que nós estamos já passado 1 minutinho, mas o Roberto muito generosamente quer abrir para mais uma última pergunta. Eu vou seguir na sequência, então, do que já foi postado, tá? O Paulo César traz muito desafio financeiro, tanto de formação, mas também o investimento do próprio coach, às vezes uma disputa entre fazer coaching, assessment, várias outras coisas com o mesmo recurso. Se você tem qualquer coisa para poder comentar ou agregar para ele, insights que você possa trazer. Uhum. Eu acho que eu nem coloquei isso, né? A saída de instrumentos sem custo ou mais baratos tem o problema da validade, confiabilidade, né? Então, mas existem assessments, existe até, falando do Hogan, né? Existem vários tipos de relatórios com diferentes precificações, né? E o que normalmente a gente faz é que na proposta de coaching já está incluído o processo de assessment, que algo integrante, né? Então, não é assim, a pessoa opta, com o coaching sem o assessment é tanto, com o assessment é tanto. Então, acho que é a estratégia a proposta, né? É usar essa estratégia de já incluir, se você acredita naquilo, fez a certificação e acredita que aquilo vai contribuir para o plano de coaching, então ele deve fazer uma parte integrante, né? Integrante da sua proposta de coaching para o sponsor e para o coaching. Roberto, não tenho palavras para poder agradecer a sua generosidade com tanto Um conteúdo. prazer. E mais do que isso, este apoio, né, que você está dando para a ICF Brasil para fortalecer a comunidade de coaching aqui, com uma visão muito assim de sabedoria, né, de um relacionamento de longo prazo. Então, nosso muito obrigado em nome da ICF Brasil, por toda a contribuição e por esse relacionamento a longo prazo.
E a todos vocês que estão na sala também o nosso muito obrigado. Por favor, reforçando o convite do Roberto, façam uma avaliação, clique nesse link para deixar aberta a janela. E para quem não é associado, queira conhecer mais a SF Brasil, vai ser um prazer. Os links também foram postados no chat. Conheçam, naveguem mais, porque é um mundo gigante, tá? No Brasil, estamos, com certeza, querendo, né, ampliar a nossa comunidade, mas é uma comunidade global que vocês vão ver ao longo dessa semana. E ao longo do dia de hoje e até sexta-feira ainda tem muita programação. Então, dê uma navegada e veja e se organizem para participar daqueles que interessam a vocês, que chamem mais atenção. Afinal de contas, não é sempre que tem uma semana com programação tão rica, intensa, de boa qualidade e gratuitas, né? E, finalmente, colocaram também à disposição o link, tá? Para quem quiser sentir de coração que vale a pena, que pode e quer se engajar, vamos colaborar com as pessoas do Rio Grande do Sul, né? Bom, eu acho que esses são os recadinhos finais, né? E agradecer muito de coração a todos os participantes aqui. E dando oficialmente, então, por encerrado este painel. Obrigada. Beijo para vocês. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Andy. beijo. Bom dia a Excelente todos. Tchau, mediação, viu? gente. Muito obrigado. Obrigada.